Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo certo com vocês? Tudo bem por aí? Tudo bem também. Como é que estão passando aí mais uma semana de quarentena? Estão Tem bem? que ir levando, né? Tá triste, ruim. Tá triste. E a cabecinha que me preocupa de vocês, como é que tá? Cabeça só na prova. Começa dia 13 agora, né, de vocês é semana que vem. Mas eu vou fazer bem tranquilinha, tá, gente? Fiquem tranquilos com relação a isso, não vou sacanear vocês, podem deixar. Galera, desculpa o pequeno atraso aí, mas é que essa o Zoom, eu tenho o Zoom gratuito, obviamente, né? E ele bloqueou acho que posso no máximo 7 ou 8 reuniões, e ele bloqueia daí. Eu tive que criar outro link, eu não sabia disso, descobri hoje. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de avaliação física hoje. Eu vou gerar algumas polêmicas com vocês, espero que consiga gerar pelo menos. A aula passada a gente terminou com esta imagem aqui, essa frase do Einstein, que tem tudo a ver agora com a sequência dessas aulas de avaliação. Eu preciso saber o que avaliar, tá? Então, eu havia comentado com vocês que esse cara aqui, apesar de ele ser o mais rápido do mundo, ele era o mais rápido do mundo nesta modalidade dele e não no futsal. O futsal é outra história, né? Então, por mais que ele seja extremamente rápido para correr 100 metros rasos, o ser humano ele varia a capacidade de aceleração dele. Então, tem gente que consegue acelerar num espaço menor mais rapidamente do que outros. Então, eu posso medir, por exemplo, uma velocidade máxima linear de 30 metros e os dois chegarem ao mesmo tempo. Mas o primeiro, por exemplo, ele acelera mais rápido, ele consegue uma velocidade maior nos primeiros 5 metros do que o outro, e o outro tem uma velocidade final maior. Então, isso significa que eu preciso determinar qual é a importância, qual é a metragem que é mais utilizada no futsal. Então, por exemplo, eu sei que o cara não vai correr 30 metros numa partida em linha reta, por exemplo, ele não vai conseguir correr 30 metros, é muito difícil isso acontecer. Mas 5 metros ele corre bastante, 10 metros ele corre bastante. Então, isso implica numa avaliação um pouco diferente. Eu não posso pensar nos 30 metros em si. Tá? Eu tenho que entender um pouquinho da fisiologia do corpo humano para saber que esse cara ele acelera um pouco mais do que o segundo em espaços curtos, né? Que é o que é mais importante para o futsal. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar é o que realmente eu preciso avaliar. A minha pergunta que eu tenho que fazer é o que determina a vitória quando eu estou falando de esporte de rendimento? O que faz eu ganhar? Né? Então, a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje, tá? Existem 4 livros que eu gosto e utilizo para esta aula, tá? Esses 4 aqui, ó. Então, o primeiro deles é esse livro, é um livro recente, acho que é 2019, tá? Então é do ano passado, é um livro dos mais completos de futsal, assim, para preparação física, é um livro bem legal. Depois, tem um livro que eu jamais compraria ele pela capa, é um livro que me surpreendeu, assim, é um livro excelente, mas quando você olha a capa, você fala assim, cara, eu não vou comprar esse livro, pelo amor, né? Deve ser um livrão antigo, não sei o quê. E é um livro muito legal. Eu ganhei ele para fazer avaliação da editora, né? Ganhei da editora para fazer avaliação e me surpreendeu. É um livro muito bom. Vale muito a pena comprar quem quer trabalhar com esporte aqui. Depois tem esse livro aqui, que é um livro bem legal, fala mais genericamente, não fala de futsal, né? O segundo ali fala mais de esporte. O primeiro só de futsal, o segundo mais de esporte. Aqui, avaliação física geral, podemos falar de para saúde também. E esse aqui é igual ao do segundo. Eu tenho a versão antiga, a que eu estou colocando no slide para vocês é a versão nova aí. Tá? Então, são 4 livros bem legais que falam sobre avaliação. Ok?
Então, para começar efetivamente a aula, eu faço uma pergunta para vocês. Por que você avalia alguém? Alguém tem ideia de por que avalia alguém? Por que avaliar alguém? Tá. Esta frase aqui, ó, se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. Isso significa que eu avalio alguém porque eu preciso saber aonde que esse cara quer chegar. Preciso saber onde é que ele está e onde ele quer chegar. Se eu não sei onde é que ele está, nem aonde ele quer chegar, fica difícil de eu prescrever um treinamento eficiente. Então, a avaliação, ela serve justamente para o ponto, olha, esse cara está aqui, ok? Daqui ele quer ir para onde? Quer aumentar, sei lá, 20% de força muscular em 2 meses. Ok, então vamos planejar para isso daí. Tá bom? Então a gente vai ver algumas formas de avaliação que a gente possui. Então, com relação a alguns aspectos da avaliação. Antes de falar sobre isso daí, da parte teórica, né? Eu gosto de chamar atenção para isso, porque muitas vezes vocês saem da faculdade e repetem esse erro, tá? Muitas vezes em academia, você é obrigado a pagar uma avaliação. Você tem que pagar essa avaliação, tá? Essa avaliação paga que você faz, né, quando você entra na academia, eu não gosto muito desse tipo de avaliação, porque o cara avalia, na verdade, uma coisa que é geral. Eu não posso avaliar uma coisa geral. Eu tenho que ir atrás do meu objetivo primeiro. Eu preciso saber o que avaliar e não qualquer coisa, porque se você pegar esses 2 últimos livros que eu mostrei para vocês aqui, ó, esses 2 aqui, eles têm 1 milhão de avaliações. Mas será que todas essas avaliações são úteis para o que eu quero chegar? Então, tomar cuidado com isso daí. Você tem que selecionar bem essa avaliação. Há um tempo atrás, uns alunos me procuraram porque eles queriam fazer um teste da polícia, alguma coisa, um teste físico. E eu perguntei assim, quais são os testes que eles fazem, né? Tem resistência muscular localizada, tem um monte de coisa lá que eles fazem e tal. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, para que esse tipo de teste, né? Tem um lá que é de resistência muscular localizada abdominal. Então o cara tem que fazer não sei quantas abdominais em 1 minuto. Daí eles questionaram esse daí se era válido, tal. Eu falei, olha, eu não acho válido, porque você vai ter que pensar na atividade fim do indivíduo, né? Então o cara está sendo policial, beleza? O que ele vai fazer? Perseguir ladrão, certo? Ah, daí, resistência muscular localizada. Em que parte da perseguição da atividade fim desse indivíduo ele tem que fazer X abdominais em 1 minuto? Essa é a questão. Tá? Então, eu avaliar por avaliar não tem o menor sentido. Eu preciso avaliar alguma coisa que seja útil, que me determine a eficiência da atividade final. Então, beleza. Por isso que é aquele trabalho que vocês vão fazer. Depois eu vou postar certinho lá. Eu tinha postado, mas parece que não aparece para vocês. Eu vou postar novamente, vou ver como é que funciona isso. Vocês vão fazer um trabalho para caracterizar o futsal. Então, vocês precisam saber de forma energética como é que funciona essa atividade. Aí sim você começa a prescrever treinos de forma eficiente. Então, você vai avaliar o que tem a ver com o desempenho melhor do cara. Tá? Isso vamos ver, por ser um esporte complexo, nem sempre a parte física é a mais importante. Ela serve como base para a parte tática depois. Tá? Então, as avaliações elas têm que ser relacionadas a isso. Muito bem. Então, diferença entre medir, avaliar e testar. Ok? Medir, eu vou associar um número, né? Eu vou mensurar, eu vou associar um número a uma característica qualquer de uma pessoa. Então, por exemplo, eu posso medir a estatura de vocês. Eu posso medir o peso de vocês. E eu vou associar um número, eu vou falar, ó,
O Bandeira pesa 94 quilos, tem a massa de 94 quilos. O Bandeira pesa mede 1,83 m, beleza? O Bandeira tem envergadura X. O Bandeira tem relação cintura-quadril X. Isso é medição, tá? O teste é o que eu uso para medir. Então, por exemplo, eu quero saber a estatura da turma, né? A média da turma. O que eu faço? Eu vou pegar um estadiômetro, vou posicionar na parede, vou gerar um protocolo e vou usar o estadiômetro como teste para associar um número ao indivíduo, tá? E por fim eu tenho avaliar, né? As pessoas confundem muitas vezes medir com avaliar. Avaliar é eu julgar esse valor e pode ser comparando este valor comigo mesmo ou comparando esse valor com outras pessoas, tá? Eu tive uma parte curiosa no rugby lá, quando eu era preparador físico, né? Uma moça lá que se intrometer no meu trabalho e falou que eu tinha que avaliar a estatura e peso dos meus atletas. Isso que ela queria dizer. Eu falei, não, eu não preciso avaliar a estatura e peso dos meus atletas, porque não me importava um caramba a estatura. Como são adultos, por que eu preciso avaliar a estatura do cara? Talvez eu pudesse ter como curiosidade, mas consegue entender que no esporte eu não tenho esse tempo para ficar perdendo, então eu tenho que ganhar tempo e não perder tempo. Eu tive essa discussão com ela, ela queria porque queria que eu tivesse avaliado a estatura dos caras, que eu fizesse isso todo ano. Não tem sentido, as pessoas são adultas que eu treinava. Então por que eu ia medir a estatura do cara? Para mim seria mais importante, então, medir o percentual de gordura. Aí seria mais interessante. Mas veja que para medir o percentual de gordura eu preciso de equipamento, né? A gente já vai falar sobre isso. Eu não tinha equipamento. Então, e eu vou medir a partir do momento que eu posso atuar sobre isso. Que eu tivesse equipamento para medir e equipamento para trabalhar sobre a perda de massa gorda, certo? E esse não era o objetivo principal. Eu tinha outro objetivo nessa época, foi logo que eu entrei, que era diminuir o índice de lesões. Então, não tem sentido eu medir uma coisa que eu não vou usar nesse momento. Essa era a minha segunda preocupação, o percentual de gordura. Seria para o ano seguinte, mas eu estava muito preocupado em minimizar as lesões. Eu tinha 13 pessoas com pubalgia de um time de 30. Eu brincava que pubalgia era tipo, contaminava o cara, né? O cara tocava no outro, pegava pubalgia. Cara, não, eu tinha que diminuir isso daí, porque o cara que está com pubalgia ele não está treinando, entendem isso? Então esses julgamentos vocês vão ter que fazer na hora de escolher o que avaliar, o que medir, como medir, tá? Vamos lá. Então, estas avaliações, existem também 3 tipos de avaliação que são diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica é para eu pontuar aonde que este indivíduo está. Como que ele chegou para mim depois que ele voltou das férias. Isso serve para a saúde também, mas a gente está falando de esporte, então eu estou pensando em férias. Se esse cara, quando ele voltou de lesão, como que ele está. Então, essa avaliação é uma avaliação diagnóstica. Tá? Existe a avaliação formativa. A avaliação formativa após um período de treinamento, eu executo uma avaliação formativa, né, de tanto em tanto tempo eu faço essa avaliação formativa para saber, estou no caminho certo para, ao final, eu atingir o meu objetivo? Às vezes eu não estou, às vezes eu estou fazendo um caminho que não está me levando onde eu quero ir. Então, eu posso ajustar isso daí. Não espere até o final, né? Não faz uma avaliação no começo e outra no final do ano. Isso aí não tem muito sentido. E a avaliação somativa é aquela final para saber se você atingiu o seu objetivo. Tá? De quanto em quanto tempo vocês acham que devem ser feitas essas avaliações aqui? Eu acho que é a formativa 2 meses.
Cada 2 meses uma avaliação? Tá. Isso depende muito do que você está avaliando, tá? Tem coisas que levam mais que 2 meses para você melhorar. Então, depende muito do que você está avaliando. Mas eu considero, isso é pessoal, tá? Eu considero 3 em 3 meses um bom período. 2 meses também dá, mas eu acho muito daí, Matheus, porque a gente perde muito tempo nesse período de preparação. A avaliação demanda tempo e você vai perder tempo de treinamento. O que dá para fazer é utilizar o próprio treinamento como avaliação, tá? Próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem um teste chamado velocidade aeróbica máxima. É um teste muito legal que você usa já como treinamento para o cara. Então você mede o cara, ao mesmo tempo você está treinando o cara. Eu gosto muito de testes assim, que daí eu não perco tempo avaliando o cara, tá? Uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é com relação à motivação. Existem alguns relatos em fisiologia que contam casos de força extrema, assim, por exemplo, o pai ficou preso embaixo do carro, o moleque lá, 13, 14 anos, ele consegue erguer o carro. Isso é extremo psicológico, ele vai conseguir mais força. Eu tenho até um caso engraçado que aconteceu comigo, outro dia eu conto para vocês. Mas você consegue muito mais força do que o normal por causa desses extremos psicológicos, tá? No dia da avaliação, se o cara não tiver motivado para fazer isso daí, você não vai ter um número muito interessante disso daí. Que deu só, na década de 70, mais ou menos, um treinador russo fez uma experiência. Hoje não dá para fazer mais isso, o comitê de ética não permite, tá? Mas ele fez uma experiência, ressalva, bem machista, mas foi feito, né, na década de 70, aonde ele tinha os levantadores de peso da seleção russa, ou seja, os melhores do mundo na época, né? E esses caras estavam treinando lá tal, e o treinador queria fazer um experimento, ele mentiu para os atletas dele, falou assim, olha, a seleção, sei lá, de vôlei feminina da Rússia, ela não tá com o ginásio sendo reformado e elas vão treinar com a gente aqui um tempo. Óbvio que isso era mentira, ele contratou algumas mulheres e orientou as mulheres para que usassem roupas curtas. O que vocês acham que aconteceu? O cara está na academia, começa a passar um monte de mulher com roupa curta treinando. Os caras conseguiram aumentar em 3% a carga que eles utilizavam para treinamento, por causa desse estímulo aí, tá? Então isso acontece o tempo todo. Se eu não tiver motivado para fazer o meu teste, eu não vou conseguir, de uma forma eficiente, atingir o objetivo. Então eu posso estar mascarando esse número, aonde na próxima, por exemplo, o cara diminuiu o seu valor lá do teste, né? E eu acabo perdendo isso daí. Eu falo assim, porra, mas o cara diminuiu, então o que eu estou fazendo de errado, né? Então, tomar muito cuidado com essas coisas que acontecem durante as avaliações, tá? Vamos dar continuidade aqui. Então, olha só, com relação aos erros que podem acontecer, okay? Existem vários erros que a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, um deles chama-se validade. Habilidade do teste em mensurar precisamente o componente que se pretende medir. Vamos lá. Eu quero mensurar a massa corporal de vocês. Qual é o teste que eu uso? Qual é o equipamento que eu uso para fazer isso daí? Uma balança, né? De preferência precisa, regulada. Eu não posso usar um estadiômetro. O estadiômetro não vai me dar a massa corporal. Então, o que ele vai me dar o que vai me dar a massa corporal é a balança. Então, isso chama-se validade, tá? Escolher corretamente o teste que vai fazer. Então, um exemplo bem comum assim é você usar cronômetro para medir velocidade linear do cara. Não dá certo. Não dá certo. Por causa da sua velocidade de reação, você vai
medir ali uma diferença de 10%, não porque o cara é mais rápido ou mais lento que o outro, e sim pela sua capacidade de apertar o botãozinho para ligar e desligar. Tá? Então, a gente vai, quando voltarem as aulas, vamos tentar ver isso na prática. Fidedignidade é o grau de consistência dos resultados quando o teste é aplicado nas mesmas condições. Então, cuidado com isso daí, ó, tá? Já vou explicar. Ou em condições diferentes ou por avaliadores diferentes. Eu preciso ter uma reprodutibilidade. Então, dobras cutâneas, por exemplo, é um teste que dá muita variabilidade por causa do avaliador. Então, o ideal, o que seria? Você padronizar isso, ser o mesmo avaliador sempre, tá? Tentar ter as mesmas condições, mas isso é muito difícil porque, por exemplo, vocês sabem que a umidade relativa do ar e a temperatura tem uma influência. A gente comentou isso na aula passada, né? Quando tem uma umidade relativa do ar maior, há uma menor dissipação de calor, ou seja, o meu corpo resfria menos, tá? Então, na prática, quando eu tenho uma umidade relativa maior, a temperatura fica maior, temperatura corporal. E isso afeta a taxa enzimática, como eu havia comentado com vocês. Afetando a taxa enzimática, eu tenho uma menor produção de ATP. Tendo uma menor produção de ATP, eu atinjo uma intensidade menor do que eu estava atingindo. Então, isso vai influenciar na avaliação. Mas como que eu tenho um controle sobre isso? Eu não tenho um campo todo fechado, uma quadra toda fechada, onde eu controlo umidade e temperatura. Tá? Então, tem a ver com a alimentação do cara. O que esse cara comeu no dia que ele fez o teste foi bem e o que ele comeu no dia que ele foi mal. Então, tudo isso tem influência. Então, tem que pensar em como padronizar a maior quantidade de variáveis possível para chegar lá e eu ter uma consistência no resultado que eu vou medir o cara. Tá? Na prática, vamos lá, aspectos práticos. Eu tenho que ver a viabilidade da avaliação. Então, qual que é o grau de adequação do teste aos recursos disponíveis? Então, quem fizer futebol de rendimento comigo no quarto ano, faz algumas visitas técnicas, tá? A gente vai no Atlético, vai no Curitiba e vai no Paraná. A diferença entre os clubes é gritante. Então, o laboratório de fisiologia que o Atlético tem é completamente diferente do laboratório do Curitiba, que é completamente diferente do laboratório do Paraná. Então, os recursos que tem o Atlético são maiores do que os outros dois clubes, tá? Depois vem Curitiba e depois vem o Paraná, ok? Eu tenho que ver relação de custo-benefício. Então, seria muito legal eu medir a quantidade de massa magra do indivíduo ou de massa gorda do indivíduo por ressonância funcional, ressonância magnética ou por DEXA, mas isso é caro. Então, eu tenho acesso a isso daí? Tenho, então eu uso. Não tenho, busca outra coisa, vai para o plicômetro. Então, você tem que ver se vale a pena, né? Eu fiz uma pesquisa em 2014, mais ou menos, onde eu usava um equipamento de 100 mil reais. Era uma câmera termográfica. Legal pra caramba. Foi uma pesquisa que o pessoal usou depois no Palmeiras e tal. E os clubes usam hoje um equipamento que eu validei, não, que eu mostrei que era viável utilizar. Só que, veja, é um equipamento caro. Quem é que vai comprar isso daí? É bem legal para você prevenir lesão, mas quem é que vai comprar? Entendeu? Será que o Paraná Clube, por exemplo, tem verba para comprar um equipamento desse e utilizar de forma eficiente? Eu conheço bem o Cetolin, que é o fisiologista do clube lá do Paraná, e ele tem dificuldade com relação ao equipamento. Muitas vezes ele leva o equipamento dele, que o Paraná não tem, e ele leva o dele. Então tem que ver essa relação de custo-benefício. Tá? Tem que ver manutenção, né? Às vezes a manutenção é cara. Se dá para levar isso para lá e para cá. Tá? Quanto tempo leva para avaliação? Se gera risco de lesão. Então, tudo isso você tem que relacionar para ver se vale a pena esse teste. Tá? De novo, a padronização que eu havia comentado com vocês. Então, vocês devem tentar fazer esses testes em condições idênticas.
Eu sei que é difícil, né? Mas se você puder padronizar a maior quantidade de variáveis possível, vai ser bom para vocês, tá? Então, desde o aquecimento, né, o tempo de aquecimento, e aí começa a ficar mais complicado ainda, porque se o ambiente está com uma temperatura e uma umidade diferente, o aquecimento também tem que ser diferente. O tempo tem que ser diferente. É diferente o aquecer no verão do que no inverno. É diferente o aquecer em Curitiba do que no Rio de Janeiro do que na Amazônia. Então, tudo isso daí você tem que levar em consideração, tá? Ó, número de repetições, intervalos, duração do teste. O ideal seria que até a motivação do cara fosse sempre máxima, né? Mas a gente sabe que isso não acontece. Às vezes o cara está meio mal lá. Com relação aos aspectos psicológicos, então, ó, olha aí a motivação de novo. Eu tenho que estar motivado para fazer o teste, senão não adianta. Se eu estou meio chateado lá e quero fazer o teste, não vai ser o que eu gostaria o resultado que eu gostaria que tivesse, tá? Facilidade no entendimento. Então, existe um teste chamado 3015 IFT, que eu vou mostrar para vocês na aula que vem. É um teste chato de entender. Então, é um teste que eu tenho que apresentar o teste primeiro, eles têm que entender, e não só esse, mas todos os outros, né? Esse, um cuidado maior, porque é difícil de entender. Então, esse o cara vai aprender a fazer o teste primeiro, para depois ele fazer o teste efetivamente. Então, ele vai fazer o teste, óbvio, mas eu não vou anotar esses valores, tá? Porque ele não entendeu ainda como é que faz. Então, era muito engraçado quando eu começava com esse teste e quando eu comecei as primeiras vezes no clube, os caras não entendiam. Era difícil de entender. Então, a primeira vez que faz, não serve para nada o teste. Os caras paravam na metade, onde era para continuar correndo, corriam onde é que era para parar e assim por diante. À medida que eles foram entendendo isso daí, começou a ficar melhor de aplicar. Daí eles conseguiam, sim, me dar um valor que eu gostaria de analisar depois. Tá? Com relação à utilização dos resultados. Então, eu tenho especificidade, né? Isso, para mim, é o mais importante da escolha do teste. Será que o teste está sendo parecido com a atividade que eu realizo? Nós, do esporte, a gente tem uma ceticidade com relação ao teste de VO2 máximo. Eu vou dizer por quê. Ó. O VO2 máximo ele está ligado ao tipo de atividade. Então, quando eu pedalo, o meu VO2 máximo vai ser 1. Quando eu corro, ele muda. Quando eu nado, ele muda também. Se eu medir a mesma pessoa nessas 3 condições diferentes, eu vou ter VO2 diferentes. Porque o grupo muscular que usa é diferente, porque o peso corporal, a distribuição do peso corporal é diferente. Então, na bike, por exemplo, eu elimino o peso corporal, né? Não estou carregando o peso. Mas na corrida, sim. Tá? Então, o grupo muscular que está sendo utilizado, ele vai ter influência no VO2 máximo. E daí, por exemplo, eu vou lá e meço um grupo de nadadores no VO2 máximo correndo. Então, qual é a relação disso com a natação? Eu posso até utilizar para falar assim, não, ó, o melhor de todos é esse aqui. Mas para treinamento não vai ser uma variável muito interessante para mim. Então, cuidado com isso daqui, tá? Discriminação. Grau com que, a partir dos resultados, pode-se discriminar em um grupo, indivíduo, o desempenho fraco, médio ou bom. Então, atualmente, uma das profissões que eu comentei com vocês lá no primeiro dia de aula, que é o analista de desempenho, ele faz isso muito bem. Tá? Mas veja que, quando eu falo de desempenho de futebol ou futsal, é muito relativo. Eu comentei com vocês a questão do Romário ser artilheiro do Campeonato Brasileiro com 38 anos e se movimentando pouco. Comentei com vocês o Alex Mineiro, que era atacante do Atlético Paranaense, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e era o mais lento do time. Então, o que determina isso daí? Eu preciso analisar de forma crítica quais são as variáveis que me dão um desempenho. Existe um autor chamado Hugo Folgado, onde ele questiona a questão de
física do atleta, né? Será que o cara que é o mais rápido, o mais ágil, o mais potente, ele também é o mais eficiente no futebol? Então, eu dependo muito da questão cognitiva no futebol. Então, eu tenho que analisar isso também, e não só a parte física. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso daí. Vamos lá. Então, eu tenho que definir quais são os parâmetros fisiológicos para performance, para desempenho. Então, para isso, eu tenho que analisar o futebol, que é aquele trabalho que vocês vão fazer. É compreender o que é o tal do futsal. Não são só 5 pessoas para cada lado correndo atrás de uma bola, quando chega, chuta a bola longe. Eu tenho que entender quais ações que mais se repetem. Eu tenho que entender tudo isso. E daí, um pouquinho. Eu tenho que saber, né? Essa é a minha pergunta. Quais as capacidades determinam a vitória? Tem que caracterizar os sistemas energéticos. Então, por exemplo, quando a gente fala de força, existem várias manifestações de força. Força máxima, força explosiva e força de resistência. Força de resistência a gente nem usa no esporte praticamente, apesar de muita gente discordar disso daí. O que determina é ou força máxima ou força explosiva. Futebol, geralmente força explosiva. Eu uso pouca força máxima. Rugby também. Em alguns momentos eu uso força máxima, em alguns momentos eu uso força explosiva, mas na maioria força explosiva. Então, se você não entender a diferença entre essas duas, como que você vai avaliar seu atleta? Tá? Então, aqui, ó, um vídeo que eu acho muito legal da propaganda da Red Bull, que, cara, fantástica, né? Sempre tem umas propagandas legais. Então, tem uma ação no rugby que chama Scrum, que é 8 pessoas bem pesadas se empurram, tentam empurrar 8 pessoas bem pesadas para ganhar terreno, tá? Depois vocês dão uma procurada aí, mas eles vão fazer um scrum com uma máquina, com um carro. Então dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu pôr áudiozinho para vocês, né? Tá? Essa é uma máquina de Scrum, de treinamento de Scrum, né? Então você coloca pesos desse lado aqui e os caras vão treinar Scrum aqui. Então aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, né, no Scrum, e um terceiro que vai jogar uma bola para eles jogarem aqui. E um nono que vai jogar a bola ali. Tá? Quando junta o peso, né, total, a massa corporal total daqueles gordinhos que estão ali, isso me dá mais ou menos 1,2 toneladas, mais ou menos. Então você tem que empurrar. Aí eu estou falando de força máxima, tá? O outro time também vai ter mais ou menos isso. Então você tem 1,2 toneladas, 1,2 toneladas e tem que ganhar espaço para um lado ou para o outro. Então essa 1,2 toneladas ela tem que ser movida, né? Eu só consigo mover alguma coisa que eu aplico mais força do que essa massa total. Então, curiosidade, um cara que faz isso no rugby, ele chega a perder 4 centímetros de estatura durante um jogo, tá? Por que isso? Porque eu tenho compreensão das vértebras, né? Das articulações das vértebras, tá? Então, para o rugby, força máxima é importante para esta ação do rugby. Tá? Eu não uso nada parecido no futebol, não preciso de muita força máxima. Então,
eu tenho que me preocupar em treino de força explosiva, por exemplo, que são coisas diferentes, né? Uma coisa é treinar força máxima, outra coisa é treinar força explosiva. Apesar de que se eu treinar força máxima, eu aumento a força explosiva e vice-versa. Mas se eu treinar força explosiva, eu vou aumentar mais efetivamente a força explosiva. Então, esta questão de a gente definir o que avaliar, isso é muito importante na hora da decisão do teste. Ok? Era isso hoje, galera. Alguma dúvida? Muito bem. Obrigado, então, pela presença de vocês. Vou deixar postado no Facebook, no YouTube, como sempre, tá? Então, daí, vocês podem rever essa aula lá depois. Certo, galera? Valeu. Bom descanso para vocês e boa aula daqui a pouco. Até depois.